Bom, vamos começar a primeira aula sobre álgebra linear, introdução à álgebra linear. É uma matéria chata, não chata no sentido de entediante, mas difícil, é uma matéria enjoada de entender. Eu gostaria de começar essa aula aqui falando sobre algumas operações vetoriais que a gente vai usar, que são importantíssimas e fundamentais para a gente desenvolver nosso entendimento sobre essa matéria. Eu queria começar falando sobre as mais conhecidas, que todo mundo deve saber, mas que eu não posso deixar de falar. A primeira dela é a soma vetorial. Soma vetorial, que é a soma entre vetores, né? Vamos supor que eu tenha um vetor U e eu queira somar ele com um vetor V. Isso vai me dar o quê? Ora, você não soma vetores como você soma escalar, tá, gente? Então, se, por exemplo, você tem um 3 mais 2, isso aqui, um 3 mais 4, isso aqui vai dar 7. Mas se for o vetor 3 mais o vetor 4 no R2, por exemplo, isso aqui vai dar 5, tá? Então, somar vetores diferentes somar escalar. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui para U e V pertencentes ao Rn, que isso aqui eu vou explicar agora. Você tem o plano do R2, que nada mais é do o plano cartesiano, xy, que você tem os reais de um e os reais do outro. Isso aqui gera o plano R2. Você tem o plano tridimensional, que você tem mais uma reta real, que vai dar o R3, né, uma quarta dimensão, que a gente não vai poder visualizar, que vai ser o R4, né, você vai ter uma quinta dimensão, vai ser o R5, até o Rn, que é a enésima dimensão do plano. Então, a gente vai botar dois valores, o IV geral pertencente ao Rn, ou seja, as coordenadas do U vão ser, vai ser tal que U é igual a x, o vetor U é igual a x, x1, meu Deus, hoje eu tô errando tudo, x1 até xn, beleza? Tal que x, escrevi de novo, x1, xn pertencem aos reais, tá? E a mesma coisa vale pro v. V é um vetor tal que y, y1 até o yn, né? Tal que y, y1 até o yn também pertencem aos reais. E a soma deles vai ser nada mais do que a gente somar cada par deles. Ou seja, o vetor U mais vetor V é igual a x mais y, x1 mais y1 até xn mais yn, tal que x, y, oh Jesus Cristo, x, y, x1, y1 até xn, yn pertençam aos reais também. Beleza? Então essa é a soma mais conhecida entre vetores, e a gente vai fazer agora a subtração é a mesma coisa, então não vou ficar escrevendo para não perder muito tempo. Mas a soma vetorial no espaço, ou seja, eu vou colocar aqui no R2 especificamente. Como a gente vai fazer um exemplo dessa soma aqui? Ora, você tem um vetor U aqui, por exemplo, esse aqui é o nosso vetor U, e esse aqui é o nosso vetor V. Eu quero somar U mais V. Visualmente, como isso vai ficar? Ora, você vai pegar o V, vai meio que jogar ele pro U, de modo que o final do V, o começo do V, perdão, fique no final do U, ou seja, vai dar alguma coisa assim. Tá, e o que eu faço com isso? Você vai ligar agora o começo do U até o final do V, e esse aqui vai ser o vetor resultante W, por exemplo. Essa reta aqui, deixa eu fazer de outra cor pra ficar mais fácil de ver. Essa reta W aqui vai ser a soma, né, U mais V.
E você pode separar elas em coordenadas, né, x, y, que vão ser exatamente as coordenadas que a gente achou aqui embaixo. Mas é isso. Agora a gente vai fazer o produto escalar. Eu não vou falar de produto vetorial nessa aula, porque é mais complexo e a gente não vai usar ele por um tempinho. Então vamos aqui em produto escalar. Mesma coisa, a gente vai ter o mesmo vetor u e v, que eu não vou escrever tudo de novo, vai perder tempo, mas é o mesmo vetor, que, né, com as mesmas coordenadas. Você vai ter u.v, e isso aqui vai dar um número t, e esse t é um escalar. T, deixa eu botar aqui entre parênteses aqui. T é escalar. Ou seja, você vai multiplicar dois vetores e vai te dar um escalar. Como isso é possível? Ora, porque você vai ter que u vezes v, eu vou colocar aqui, escrever u de novo, vai ser x, x1, até xn, escalar, y, y1, até yn. Isso aqui você vai multiplicar x por x1, vai ficar x por y, x, y, e você vai somar x1, y1, e vai continuar essa soma até o xn, yn, que isso aqui vai ser o nosso escalar t. Tá? Então, como é que isso é possível? Ora, você vai pegar as coordenadas, multiplicar e vai somar elas. Quando você soma coordenadas, você vai ter, obviamente, um escalar, não vai ser um vetor. Tá? E é isso que a gente vai... essas três operações, que a soma, a subtração não falei, mas é intrinsecamente a mesma coisa do que você somar um vetor negativo. Por exemplo, se eu quero fazer u menos v, é só você pegar o v, jogar no negativo e somar. Tá? É só isso. Ou se você quiser fazer v menos u, é só pegar o u, fazer um menos u e somar ao v. Tá? Então não tem mistério. Bom, outra coisa importante que eu acho que eu devia falar, que não é bem uma operação em si, mas é uma informação útil e muito importante, é de vetores perpendiculares. Como é que eu sei se um vetor é perpendicular ao outro? Porque a gente tem das leis do cosseno, eu não vou provar isso aqui, porque vai ficar grande o vídeo e não vai agregar em muita coisa, e tem milhares de provas por aí. Mas se você usar a lei dos cossenos nos vetores, no triângulo de vetor, você vai achar que o cosseno de θ, que é o cosseno formado entre dois vetores, θ, o vetor u, o vetor v, por exemplo, o cosseno de θ vai ser o produto vetorial, ou produto escalar entre u e v, dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. E você está pensando por que eu não botei a bolinha aqui? Eu não botei a bolinha aqui porque o módulo de u e o módulo de v são escalares, tá? Porque isso se refere ao comprimento de u e comprimento de v. Não lembra o que é comprimento de u e comprimento de v? É basicamente Pitágoras, gente. Se você tem aqui um vetor u, que está no centro do plano cartesiano, e você quer saber o módulo de u, o que você vai fazer? Ora, você vai pegar as coordenadas no eixo x e as coordenadas do eixo y. E o que você vai querer descobrir? Você vai querer descobrir o comprimento. Esse comprimento é justamente o módulo de u, tá? E aí você vai fazer um Pitágoras. Obviamente que x ao quadrado mais y ao quadrado, se você pegar a raiz disso aqui, vai dar um módulo de u, que é igual a o comprimento da hipotenusa aqui desse triângulo. Ou você também pode fazer que u escalar u é igual ao módulo de u ao quadrado. Por quê? Porque quanto é o escalar u? Você tem o vetor u, que nesse caso no R2 é xy, escalar xy tem que dar o quê? Um escalar ao quadrado. Quanto é que é x vezes x? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao módulo de u ao quadrado. E a gente acabou de mostrar que se você pegar um escalar um produto escalar entre um vetor com ele mesmo, você vai achar o quadrado do comprimento dele. Aí, se você só tirar a raiz disso, você vai achar aí o módulo do vetor u, beleza? Tá, voltando aqui ao que importa. O cosseno de θ entre o ângulo θ sendo o ângulo entre u e v, vai ser dado por essa fórmula, entre aspas, aqui. E por que isso é importante pra gente? Porque para θ igual a 90 graus, o cosseno de θ é igual a zero. E como é que essa divisão aqui vai dar zero? Quando o numerador for zero. Quando isso aqui for zero. Então, se
Então, se o vetorial é escalar v for igual a zero, u é perp, que é perpendicular, estou usando minha outra letra, é perp, perpendicular a v. Isso é importante quando a gente for falar de espaço, subespaço e tal, enfim. Ah, outro detalhe que eu esqueci de mencionar é, se eu tenho um escalar vezes um vetor, o que isso aqui vai me dar? Pro mesmo vetor u daqui, tá? U no Rn. Isso aqui vai ser t vezes u é igual a t que multiplica x, x1, xn para t pertencente aos reais, que é a mesma coisa que eu falar que t vezes u. Não bota o ponto, tá? Que isso aqui é produto normal, não é produto escalar entre vetores. Isso aqui vai ser tx, tx1, txn. E olha que legal, se eu pegar um vetor e fazer o produto escalar com outro vetor, isso aqui vai me dar um escalar. Se eu pegar um vetor, multiplicar ele por um escalar, isso aqui vai me dar um vetor w. Nossa, que w feio. Um vetor w, ou seja, muito cuidado que, tipo, o resultado disso aqui é um escalar, o resultado disso aqui é um vetor, e eu mudei somente uma das parcelas, e pode parecer meio estranho isso, mas é assim que a álgebra linear funciona. Isso vai ser muito importante pra gente resolver umas questões depois, né, descobrir certas propriedades de espaços vetoriais e afins. Antes de entrar em espaços vetoriais, eu só quero ter certeza de que eu não tô esquecendo nada, então vou dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho. Beleza, tá tranquilo. Eu posso agora entrar um dos assuntos principais, que são espaços vetoriais. Espaços vetoriais. Espaços vetoriais. Ora, vetoriais. Espaço e subespaço. Mas subespaço a gente fala depois. O que é um espaço vetorial? Ora, um espaço vetorial é um espaço onde você encontra vetores, obviamente, mas não é só isso. Você tem que ter 8 axiomas válidos que tem que valer nesse espaço. O primeiro deles são 4 na soma e 4 na multiplicação, na multi. Vamos começar com a soma. Tá? Na soma, o que tem que valer? Na soma, primeiro tem que valer a propriedade associativa. Você tem que ter o elemento neutro. A sociedade comutativa. E o elemento oposto, o elemento inverso. Vou colocar aqui, inverso. Tá, deixa eu só verificar aqui se tá certinho. Beleza, é isso mesmo. E o que eu quero dizer com a soma associativa é válida? Eu quero dizer a propriedade associativa é válida. Eu quero dizer que é o seguinte: se eu tenho um vetor W mais o vetor V mais U, repara que o V mais U está entre parênteses, então esse resultado você faz essa conta primeiro, depois essa. Isso aqui é obrigatoriamente, se a gente está falando de um espaço vetorial, isso é obrigatoriamente igual a U mais V mais W. Beleza. Isso pode parecer imediato à primeira vista, mas é importante vocês frisarem isso na cabeça, porque isso vai ser importante para resolver questões que não são tão óbvias, tá bom? Então a gente vai provar isso agora. Eu vou provar isso tudo aqui pro R2, tá? Então, ó, no R2, onde é que eu vou fazer isso aqui? Então eu vou fazer aqui embaixo, para soma, no R2. Vamos provar agora essa propriedade. No R2, pode ser no R3, no Rn, no conjunto F das funções reais,
ou no conjunto P de funções polinomiais, que seja. Vamos lá. No R2 temos o vetor W, tal que W é igual a x, y, tal que x e y pertencem aos reais. A gente tem o vetor U, tal que U eu vou chamar de x1, y1, tal que x1, y1 também pertence aos reais. Jesus Cristo, o Parkinson vem forte, não é mesmo? E o vetor V, x2, y2, tal que x2, y2 também pertencem aos reais. Então a gente vai provar essa propriedade aqui. A gente tem que... Vou escrever de novo. W mais U mais V tem que ser igual a V mais U mais W. Beleza. Então vamos resolver os dois lados da equação e ver se isso realmente bate. Quem é W? W é XY. XY mais. Quem é U? U vai ser x1 e y1. E o V vai ser x2 e y2. Então já vamos fazer logo a soma direta. Esse é x2 mais y2. Perdão, x2 mais x1. Peraí. Eu tô somando. Não, confundi aqui. É o vetor W, que é xy. O vetor U, que é x1. x1, x2. Tá, então vai ser x2 mais x1. Perdão, x1 mais x2. x1 mais x2. y1, y2. Isso tem que ser igual ao quê? V, que é igual a x2, y2, mais. Quem é U? U é x1, y1. Vai ser x1 mais o W, que é x, então vai ser x mais x1. Y mais y1. Essas duas paradas têm que dar iguais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar cada coordenada x com as coordenadas x. Aqui vai ficar x1 mais x2 mais x, y1 mais y2 mais y. Isso aqui tem que ser igual a x2, perdão, x mais x1 mais x2. Y mais y mais y2. E a gente acabou de provar, porque isso aqui é exatamente igual a isso. Porque na soma, você vai se perguntar, ah não, mas se a ordem dos números na soma não altera o resultado, então por que você teve que provar isso? Porque isso aqui que eu vou botar de vermelho, isso aqui é diferente disso aqui. Cadê? Opa. Essas bolinhas em vermelho é diferente disso aqui, porque aqui eu tô somando vetores, aqui eu tô somando escalares, tá? Então, a gente vai provar que você somar um vetor A e B e somar B e A não faz diferença, porque a gente sabe que somar escalar não faz diferença, e vetor pode ser decomposto em escalar, tá? Então não é só você chegar e falar, já que se eu somar as coordenadas em qualquer ordem vai dar a mesma coisa, eu posso somar os vetores em qualquer ordem que vai dar a mesma coisa. Isso tá certo, mas você não pode usar isso como justificativo, você tem que mostrar pelos escalares que esse é o caso. Tá, beleza, associativa. Opa, no R2 vale. Será que o R2 é espaço vetorial? Vamos ver. No R2, vale. Então, primeiro caso, uma das 8 axiomas vale no R2, então, tudo certo. Elemento neutro. Qual é o elemento neutro da soma? O elemento neutro da soma é o zero. Tá? Tem um vetor U, tal que U mais 0 tem que dar U. Tá? Ou seja, o vetor 0 está dentro do R2. Isso sim é meio imediato, porque se você está nos números reais, 0 no número real, ele vai estar lá. Então isso é mais estranho de provar, porque a gente não pode realmente... Não é que não pode, mas não tem uma maneira simples de ver isso como escalar para provar. Mas a gente pode provar do seguinte modo aqui. Vou botar aqui neutro, porque eu estou falando aqui do neutro. A gente tem o seguinte: o vetor U mais o vetor 0 tem que dar o vetor U. Como é que a gente pode provar isso aqui? A gente tem que... o vetor U é o mesmo de sempre, tá? U é igual a x, y, tal que x e y pertencem aos reais. Como é que pode ser que a gente vai provar isso aqui? A gente vai abrir os escalares, de novo, x e y, mais que é o escalar de 0 no R2, 0, 0.
Tá, o vetor 0, 0, isso aqui tem que ser igual a xy. E a gente vai fazer a soma vetorial aqui, vai dar x mais 0, y mais 0, tem que ser igual a xy. Será que isso é verdade? É sim, porque a gente está somando um escalar com 0, outro escalar com 0, e a gente está falando que eles são iguais em si. Então o neutro está presente no R2 sim. Isso aqui realmente não prova nada, porque o certo seria provar que o R2, que o 0 está no R2, mas não falei, isso já não é tão. Isso já é mais imediato. Então, no R2 isso também vale. Comutativa. O que eu quero dizer com comutativa? Eu tenho que falar que o vetor V mais o vetor U tem que ser igual ao vetor U mais o vetor V. Muito bom. Basicamente a associativa, só que mais tranquila de se provar. A gente vai fazer de novo aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Vai ficar mais fácil. Eu não vou ter que ficar copiando e colando. Peraí. Eu vou ter que ficar copiando e colando, escrevendo tudo. Posso só copiar e colar. Vou pegar o vetor W, e o vetor U e o vetor V aqui. Beleza. Show de bola. É pra não ter que ficar escrevendo as mesmas coisas. Ih, o W2 não pegou aqui, mas enfim. Deixa eu escrever aqui, W2. O vetor aqui é comutativa. Tá. No R2, claro. Tá. Quando vocês veem um vetor com duas coordenadas, é porque tá no R2. Bom, vamos lá. U mais V tem que ser igual a V mais U. Então a gente tem aqui, quem é o x1, y1, mais x2, y2, tem que ser igual a x2, y2, mais x1, y1. Será que isso é verdade? Olha, gente, é sim. E não precisa ser nenhum gênio pra perceber isso aqui. Por quê? Porque a gente acabou de provar que a ordem dos números nos escalar na soma não faz diferença no resultado. É exatamente isso que a gente vai fazer. Mesma coisa da comutativa. x1, x2, y1, y2 tem que ser igual a x2 mais x1, y2, y1. Se é óbvio, por que você está provando? Porque eu fui nessa de não repetir os movimentos, entre aspas, óbvios. E eu me fudi na hora de fazer as questões, porque eu fui pulando coisas, achando que tava sabendo de tudo, porque era tudo muito fácil, e acabei me fudendo nas questões. Então eu faço absolutamente tudo pra passar uma pente fina assim na matéria, ver que eu não tô esquecendo de nada. Então, no R2 isso também é verdade. Tá. No R2 aqui também é verdade. Inverso. O que eu quero dizer sobre inverso? Existe um vetor U. Tal que U menos U é igual a 0. Como é que a gente prova isso? Ora, do mesmo jeito que a gente provou os outros, fazendo. Eu vou ter aqui, inverso. O inverso a gente vai fazer assim, o vetor menos o vetor tem que dar o vetor 0. Vamos abrir nos escalares. Quem é o vetor U? XY. Digamos, XY. Menos XY tem que ser igual a 0, 0. Vamos subtrair os escalares. A gente tem que x menos x, y menos y, tem que dar igual a 0, 0. E é exatamente isso que a gente encontra. X menos x é 0, y menos y é 0, isso aqui é igual a 0, 0. Parabéns, muito bom. É um gênio. Mas, de novo, faça. Tipo, mesmo que você esteja vendo essa aula e isso estiver te ajudando, faz no caderno. Escreve essas coisas óbvias no caderno. Vai te ajudar, confia em mim. Confia em mim. Se você não fizer isso, daqui a pouco vai parecer que você está lendo grego no livro de álgebra linear. Vai por mim. Tá, vamos agora falar da multiplicação. A gente viu que o R2, todas essas 4 da soma são válidas. Vamos ver agora no R2. Deixa eu ver aqui. Não tem um lugar bom pra botar, a não ser aqui embaixo, né? Eu teria que botar aqui do lado. Enfim, vou botar aqui do lado pra ficar coerente. Vai ficar coerente, mas não vai ficar prático, né? Enfim. Sacrifícios. No produto. Tá. No produto a gente também vai ter 4 propriedades. Que vai ser associativa também. Jesus. Associativa. Direita. Esquerda. E o inverso.
Pode parecer com a da soma, só que aqui não tem a comutativa e que não tem a... Opa. Não tem o... Ah, perdão. Não é inversa, é o elemento neutro, tá? É o neutro. Isso que eu quis dizer. Algumas coisas mudam, essa aqui é uma delas, o neutro. O neutro da multiplicação não é 0, tá? É 1. O neutro da multiplicação não é 0. O neutro da multiplicação é 1. A gente não tem a comutativa e não tem inverso. No caso, a gente tem direita e esquerda, que eu já vou explicar o que é. Associativa, a mesma coisa de antes. Você tem um vetor. Eu vou deixar claro que isso aqui é o produto escalar, tá? A gente não vai falar de vetorial. Um produto escalar. Esses 4 tem que valer. E a gente vai provar no R2, né? Como se fosse meio que um mini exercício pra provar que o R2 é um espaço vetorial de fato. Então isso aqui tudo seria meio que o gabarito da questão. Isso aqui tudo aqui embaixo seria o gabarito da questão. Bom, associativa, a gente tem que, se a gente fizer o vetor U vezes o vetor T, V, isso aqui tem que ser igual ao vetor T, que multiplica o escalar T, que multiplica o escalar V. Tá? Isso aqui tem que valer. E de novo, pode parecer óbvio, mas a gente tem que provar isso aqui através de vetor. Tá? Através de escalar, não dos vetores em si. Perdão, gente. Eu acabei de ver isso aqui, que não é o produto entre dois vetores, e sim entre dois escalares que multiplicam um vetor. Então, tá achando estranho. TS, que multiplica U, tem que ser igual a UT vezes S. Tá. Aí, só um minuto. Caramba, vocês acreditam? Vocês acreditam que eu errei de novo? Eu errei de novo, tá? Mas é porque... é porque eu sou estúpido mesmo. É quase isso, tá? É quase isso. Você tem um vetor T, S, um escalar TS que multiplica U. Isso aqui tem que ser igual a U, T, que multiplica S. Pronto, agora sim. Provar isso é a parte fácil, né? Quando você pega o jeito, é mais fácil provar. Então a gente vai provar associativa aqui no R2. Então, associativa do produto escalar no R2. Associativa. Escalar R2. Eu vou ligar o ventilador aqui rapidinho, porque tá muito calor e eu acho que não vai fazer tanto barulho. Já volto. Tá, eu deixei no menor possível e eu botei até meu microfone mais perto de mim para o barulho da minha voz não ficar tão ruim assim, tão baixa comparado com o do ventilador. Tá, associativa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o vetor U, tá? O vetor U é o mesmo de antes, esse aqui, x1, y1 ou xy, que seja. Vou usar esse aqui mesmo, que tá mais perto. Nossa senhora, mas aí você não me ajudou nem um pouco. Putz, não, agora você tá de... Não. Será que se eu pegar assim ele vai? Não. Bom, que seja. O vetor U é esse aqui, tá? O mesmo vetor U que tá aqui. Então tem aqui o escalar T, S, que multiplica U, caralho, x1, y1, tem que ser igual ao S, que multiplica x1, y1, opa, x1, y1, multiplica o vetor T. Então a gente vai aplicar aqui a distributiva TSx1, vírgula TSxy. Opa, TSx1, TSy1. Certo? Certo. Do outro lado vai ter o que? A gente vai ter SX1, SY1, que multiplica T. A gente vai fazer a distributiva lá também. E a gente vai ter o seguinte. A gente vai encontrar exatamente a mesma coisa. A gente pode até escrever de um jeito diferente. STx1, STx2, y2, y1. Por quê? Porque a gente está tratando com escalar e aquelas normas de algébricas funcionam perfeitamente com escalar. A gente tentou provar elas só as vetoriais. Então, no R2 isso aqui é válido. À direita é que a gente tem o seguinte. A gente tem a soma entre escalares S mais T, que multiplica o vetor U. Isso aqui vai ser igual a SU mais TU. Beleza? Isso aqui tem que ser igual a
Isso mesmo, tem que valer é como se fosse a bilinearidade, né? O chuveirinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai provar que isso aqui é verdade, que a gente pode fazer a distributiva mesmo tratando vetor com escalar, tá? Bom, então vamos lá. Travou tudo aqui. Beleza. Nossa, mas travou legal. Escalar. Direita. No R2. O que a gente vai ter? A gente vai ter o vetor S. Deixa eu trazer o microfone ainda para mais perto. A gente vai ter o vetor S, ou escalar S, mais o escalar T, que multiplica U, mesmo de sempre. Isso aqui vai ter que ser igual a SU mais TU. A gente vai fazer agora o seguinte, S mais T, e aqui vai colocar XY. Isso aqui vai ser igual a S que multiplica XY, mais T que multiplica XY. A gente vai aplicar a distributiva SX, SY, mais TX, mais TY, opa, vírgula, TY. Isso aqui tem que ser igual a SX, SY, mais TX, TY. A gente vai fazer essa soma vetorial, se a gente vai achar que SX mais TX, SY mais TY tem que ser igual a SX mais TX, TX mais SX, dá uma variada, e TY SY mais SY. E está provado aqui, pelo fato de serem escalares, que a direita no R2 funciona. O que a esquerda nos diz? Então no R2 válido, no R2 isso aqui também existe. Tá. Tô achando que R2 vai ser um espaço vetorial, hein, galera. Ó, a esquerda diz o seguinte. A esquerda diz que a gente deve ser comunista. Brincadeira. A esquerda diz que a gente tem um vetor U mais o vetor V multiplicado do escalar T. Isso aqui tem que ser igual ao chuveirinho. Isso aqui tem que ser igual a TU mais TV. Mesmos vetores. Mesmos vetores de antes, tá? Deixa eu só botar aqui, adiantar aqui no R2. Por isso que só tem duas coordenadas, podia ser no R3, no RN, enfim, já falei disso. Vamos provar aqui então. U mais V, vetor U mais vetor V, multiplicado T, tem que ser igual ao vetor U escalar T, vezes o escalar T, mais o vetor V vezes o escalar T. Então quem é o U é XY. Eu estou somando isso aqui com X1, Y1. Somando isso com X1 e Y1, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, vai ser XT, YT. Isso aqui vai ser mais X1T mais YT. Agora a gente vai fazer essa soma vetorial. Esqueci de multiplicar o T aqui, né? Pelo amor de Deus. T que multiplica X mais X1, Y mais X1, mais Y. Caramba, tá foda a dislexia hoje. Isso aqui vai ser igual a XT mais X1T, YT mais YT1, YT. Isso aqui multiplicando vai dar XT mais X1T, YT mais YT igual a XT mais X1T, YT, Y mais YT. Então tá provado. Provamos que no R2 isso é verdade. Uau, muito bom. Falta só uma agora, que é o neutro. O neutro tá começando a travar o quadro, porque tem muita coisa escrita em alta resolução, então ele fica meio travado assim. Ó, tô dando umas travadinhas, mas não tem problema não. O neutro na multiplicação nada mais nos diz que você tem um vetor U, tal que 1 vezes U tem que ser igual a U. O vetor 1 tem que ser, tá, um vetor 1, a gente tá falando de vetor aqui. Ora, vamos provar que o neutro aqui também tá. De novo, a mesma coisa do neutro do outro, mas, né, então, neutro no R2. Neutro no R2. Tá, então a gente vai ter aqui o vetor U. Um vetor tal que x, descoordenada x, y,
Tá aqui, x e y pertencem aos reais. E a gente vai escrever o seguinte, a gente vai botar aqui o vetor 1 vezes escalar vetor u. Isso aqui vai nos dar u, tá? Eu botei u aqui, né, tá errado. A setinha não tá errado, porque eu tô fazendo produto escalar, isso aqui vai me dar um escalar. Não vai me dar um vetor. Tá? Não vai me dar um vetor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer... Quanto é que vai dar? O vetor 1 é 1, no caso do R2. Escalar. XY. Isso aqui tem que dar U. Isso aqui vai ser X mais Y. Perdão, isso aqui vai ser 1x mais 1y. Que é igual às coordenadas de U. Daí, se você somar as coordenadas de U, tá aprovado. Tá. Não tem, de novo, não tem muito mistério nessa parte aqui não. Porque você teria que provar que, na verdade, o vetor 1 tá dentro do R2 e não é exatamente isso que ele tá pedindo aqui, que a gente tá fazendo aqui, mas funciona como prova também. Tá, vamos falar agora sobre subespaço vetorial, que é um pouco mais chato. Vou botar aqui embaixo. Bem aqui. Subespaço vetorial. Subespaço vetorial, você tem que cumprir algumas exigências, igual no espaço, mas são exigências diferentes. A primeira é que ele tem que ser fechado para soma e produto. Fechado para soma e produto. O que isso quer dizer? Eu já vou explicar. Você tem que ter o zero. Zero tem que ter. Não é elemento neutro, tem que ter o zero. Tem que... Nossa, esqueci um, foi foda. Aqui, ter o zero, possuir o zero. E tem que ter o inverso, ter o inverso. Ter o inverso, que a gente já viu antes. A gente pode provar que o R2 também é um subespaço vetorial. Tá? Então, o que significa ser fechado para soma e multiplicação? Ora, eu tô falando que se eu tenho um vetor U pertencente a um subespaço Rn, e você tem um vetor V que pertence ao subespaço Rn, eu estou falando obrigatoriamente que se eu somar U e V, se eu somar U mais V, essa soma aqui vai ter que pertencer ao Rn também. Tá? Ela é fechada, quer dizer que vai cair sempre no Rn. Se eu esticar, do mesmo modo que se eu esticar um vetor T, perdão, se eu esticar um vetor U pertencente a Rn, e eu multiplicar o t vezes u, então o t vezes u obrigatoriamente pertence a Rn também, né? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que as retas geradas por esticar u é subconjunto, tá? É um subconjunto vetorial. As retas passando... Nossa, as retas passando pela origem também são subconjuntos vetoriais. Então, se você tem... A reta y é um subconjunto, a reta x é um subconjunto, essa reta aqui é um subconjunto, não, essa aqui não, que não passou na origem, mas essa aqui é um subconjunto, essa aqui é um subconjunto, essa aqui também é um subconjunto. Isso aqui não é subconjunto, porque não contém o zero, tá? Mas eu vou explicar graficamente que é uma boa. Vamos supor que isso aqui é o vetor u. Esse aqui é o vetor u, bem mal desenhado, tá? Esse aqui é o vetor u. Se eu esticar o vetor u para todos os lados, vai dar uma reta gerada por esticar o vetor u. Ele vai conter o zero? Vai. Ele vai ser fechado para soma? Se eu somar isso aqui com isso aqui, vai continuar aqui dentro. Então ele tem o inverso, por exemplo. Esse vetor aqui tem o inverso? Tem. Então, ele é um subespaço vetorial. A gente vai ter que provar isso, obviamente, do mesmo jeito que a gente provou as outras coisas. Porém, é mais suci. Fechado para soma e multiplicação, tem que ter o zero, tem que ter inverso. Então vamos fazer uma prova aqui usando isso aqui. Tá? Usando isso aqui a gente vai provar que tá aqui uma questãozinha para nós. Prove
prove que é subconjunto vetorial. O que é isso? Isso aqui é um símbolo de perpendicular, ou seja, eu estou falando que o plano gerado pelos vetores perpendiculares à reta W, ao vetor W, isso aqui, que eu vou achurar, isso aqui é subconjunto. E a gente vai ter que provar isso, usando a soma, provando que a soma cai nela, tipo, a soma de dois vetores lá dentro, tá? Por exemplo, um vetor V. Esse vetor V, ele é perpendicular ao vetor W. Se eu fizer o produto escalar V vezes W, o que eu vou ter? Eu vou ter zero. Não é zero vetorial, é zero escalar, eu vou ter zero. Então, se eu pegar esse vetor aqui, VT, vou ter isso aqui. Ah, mas como é? Já vai provar isso também, vai provar que esse é o caso, tá? Então vamos apagar isso aqui e fazer a questão bonitinha. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui um plano. Meio que fosse uma chapa de metal. Eu quero que ela fique assim mesmo. Tá? Eu vou desenhar o vetor W. E agora eu vou mostrar. Eu vou desenhar aqui a achurada. Se é um plano perpendicular a W. Se eu pegar um vetor V, aqui, eu posso te garantir que ele faz um ângulo de 90 graus, que V é um vetor tal que ele tem as coordenadas x, y, tal que x e y ambos pertencem aos reais. E a mesma coisa para o W. W é um vetor. Na verdade, esse aqui tá errado, porque eu tô no R3, né? Eu tô no R3, eu não prestei atenção. Isso é no R3 porque é 3 dimensões. Você tem o eixo Y, X, Y, Z. Aqui, ó, se você prestar atenção. Y seria isso aqui, o X seria isso aqui, e o Z seria isso aqui, entrando e saindo do quadro. Então a gente tem XY 0, porque não tem Z. Ou no caso a gente pode chamar de Z também, porque o Z nesse caso seria 0. Enfim, tal que X, Y e Z pertencem aos reais. A mesma coisa vale para o W, só que aqui vai ser X1, Y, Z1. Nesse caso Z é diferente de 0. Então a gente tem que X1, Y e Z1 pertencem aos reais, aos números reais. Eu também vou afirmar que V, produto escalar entre V e W, vai dar 0. Eu vou provar primeiro a soma, que é um pouco mais demorado. Provar que a soma cai aqui dentro. Tá? Não é que seja difícil, só que é mais demorado porque tem mais letra e aparecendo, mais propriedade para aplicar. Então eu tenho um vetor VW. Se eu tiver um vetor V1, T1, TV, mais SV, isso aqui tem que continuar sendo perpendicular, ou seja, continua perpendicular a W. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse vetor aqui. Ora, se essa soma vetorial vai me dar um vetor, certo? Certo. Eu estou esticando o vetor V somado com outro vetor V esticado. E se eu multiplicar isso aqui por... Isso continua sendo vetor. Se eu fizer escalar disso aqui por outro vetor W, isso aqui tem que dar 0. Tá. Isso aqui tem que dar 0. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a distributiva, né? De tal modo que TV mais... TV escalar W mais SV escalar W tem que ser igual a 0. E aqui a gente pode aplicar aquela propriedade que fala que a gente pode pegar esse escalar e colocar T, que multiplica V vetorial W, mais S, que multiplica V vetorial W. Escalar. Nossa senhora, tô noiado hoje. Só que a gente tem que isso aqui
vai dar 0 e isso aqui também vai dar 0. Então a gente tem que ter escalar. O escalar t vezes o escalar 0 mais o escalar s multiplicado. Errei aqui de novo. Mais S0, que são os 4 escalares aqui. Isso aqui vai dar escalar 0 também. Beleza? Então tá provado que se eu esticar, que se eu somar dois vetores que fazem parte desse conjunto, vai continuar lá dentro. E agora a multiplicação, né? Ou seja, a gente vai provar, a gente meio que já provou isso, a gente vai provar de novo, que você tem aquele vetor V, né? A gente tem que o vetor V vezes o W são perpendiculares. Então, se eu esticar o vetor T, se eu esticar o vetor V e multiplicar o escalar dele por W, eu vou continuar encontrando 0. A gente vai fazer isso do mesmo jeito. T. Esqueci de concluir aqui o raciocínio. Logo, SV mais TS. Caralho, eu tô muito bizarro hoje. Minha cabeça tá muito estranha hoje. Isso aí pertence. Meu Deus, pertence ao conjunto, né, perpendicular. O que eu quero falar é que isso aqui é verdade, tá? Isso aqui tem que ser verdade. Que as retas geradas por esticar V continuam sendo perpendicular a W, então eu tenho que ver. Eu parto da premissa de que V vezes W, vetorial W, é igual a 0. E, bom, eu vou esticar ela, como eu disse, multiplicar por escalar. Escalar qualquer S, V vezes W tem que ser igual a 0. Então a gente tem que S, que multiplica escalar. Isso aqui tem que ser igual a 0. Nossa senhora, mas hoje tá xoxa a aula, desculpa. Então isso aqui a gente sabe que vai dar 0. Escalar 0 tem que dar 0. Então logo isso aqui continua perpendicular a W, fazendo 90 graus com W, tá? Então é isso. Espero que ajude, pelo menos dar um norte aqui nessa matéria, e é nóis.